Olá, meu povo abençoado, a paz do Senhor para todos vocês, tá ligadinho aí no nosso conteúdo. É um prazer muito grande para mim, né, estar aqui agora fazendo esse vídeo de madrugada, né, já é 1h pouca, né, da madrugada, né, que tá um silêncio, é tão bom, né, a gente fazer um vídeo assim de madrugada, né. E eu vou estar trazendo para vocês hoje de que, meu povo, mais um testemunho da minha vida quando eu era ainda menina, né, adolescente, né. É uma história de vida, né, que eu vou estar trazendo para vocês aqui. E falando, né, também sobre a minha mãe, né. Foi uma mulher e tanta, né, a minha mãe, né, muito batalhadeira, muito trabalhadeira, guerreira, né. E que Deus o tem, né, que o Senhor levou, né. Sofreu muito com problema de coração, né, muita falta de ar, coitada. Mas morreu, viveu, né, bastante, tava com 90 anos, né. E muita saudade, né, deixou muita saudade, né, minha mãe, né. Criou 14 filhos, né, meu povo. Então, muitas lembranças boas, né, da minha mãe, vou estar falando para vocês aqui, né, como eu fui criada, né. Ó, Tiago, a chuvinha é chuva, né, como a minha mãe nos criou e que eu nunca vou me esquecer, né, como minha mãe foi tão boa, né, com a gente, tão maravilhosa. Então, primeiro eu vou estar trazendo uma palavra aqui para vocês, né. Vou estar trazendo uma palavra aqui sobre o Salmo 40, né, meu povo? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, do charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita o soberbo, nem os que se desvia para a mentira. Só tem aí, né? Então, meu povo, essa palavra aqui, né, o Senhor está falando, né, para que nós venhamos esperar com paciência, né? Vou falar mais baixinho, né, meu povo, porque tá bem tarde aqui, né? Mas amanhã é domingo, né? Todo mundo dorme até tarde, né? Então, meu povo, Deus manda que nós venha ter paciência, vamos esperar com paciência, né? Você que está aí esperando no Senhor uma benção, e você está querendo até mesmo desistir, né, das bênçãos do Senhor, não desista, porque é agora que o Senhor está voltando, né? Tudo vai ficar aqui nessa terra, né? Então, nós não podemos ficar na casa do Pai só interessado também nas bênçãos, né, nos bens materiais. Nós sabemos que nós temos que nos preparar, né, para nós ter um lugar maravilhoso para nós reposar, né, a nossa alma, né. Essa alma não vai morrer mais, ela vai viver para todo sempre, né. E aí ela vai ter que ter um lugar bom para ela ficar, né, e nós temos que nos preparar, né, meu povo. Nós temos que nos cuidar dessa alma, né? Vamos cuidar dessa alma, vamos ir para a casa do Senhor, adorar o nosso Deus. Chegar na casa do nosso Deus, bater o joelho no chão, orar, não ter pressa para levantar. Lá a casa de Deus que é o lugar, né, de nós pedir o perdão das nossas falhas, nos consertar a cada dia, né, as nossas vidas, né? Vamos amar mais o nosso próximo, amar nós mesmos, não ficar aborrecido, né, por causa das perseguições, né, que nós sabemos, né, que Deus deixou muito claro, né, que o crente,
passa por muita perseguição, né? Mas Ele é conosco, né? Para nos dar a vitória, né? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, nós temos que orar, né? Para esses, né? Que não servem ao Senhor, né? Que precisa de nosso Deus também, né? Nós temos que estar orando para esse povo, para que eles venham se converter, aceitar Jesus, para ir morar no céu também, né, meu povo? Nós não podemos querer o céu só para nós, né? Nós temos que orar, né? Para Deus salvar, né, essas pessoas, para Deus trazer paz, né? Que Deus trazendo paz para eles, nós também vai ter paz, né, para nós, né? Então, meu povo, tá aí nessa palavra, né? Eu mesmo estou esperando com paciência, né, no Senhor, né? Não estou com pressa, né? Não estou com pressa. Quem espera come lasanha, né, meu povo? Né? Mas quem não espera vai passar prova, né? Vai sofrer, né? Igual eu estou esperando no Senhor, Deus me dá um companheiro, né? Eu quero ser feliz, que eu nunca fui, né, com uma pessoa do meu lado, né? Porque eu sei que eu mereço, né? Que eu sou uma mulher, não é me engavando não, mas eu mesmo me reconheço que eu sou uma mulher e tanta, né? E o homem para ser meu esposo tem que ser um preparado mesmo por Deus, né? Um homem que me dá valor, né? Que me reconhece que eu sou uma grande mulher, né? Uma grande guerreira, né? E grande mulher do lar, né? Que cuida bem do lar, né? E cuida bem também do esposo, né? Quando eu tiver meu esposo, eu vou cuidar muito bem dele, né? Ele não vai precisar chegar até a mim me cobrando de nada, né? Porque a mulher, ela tem que ser a dona de casa, né? Ela não pode deixar chegar ao ponto do marido dela vir reclamar de alguma coisa, né? Ela sabe que tem que cuidar do almoço, tem que cuidar do café da manhã, mesmo se a mulher não fazer, o marido também faz, né? Não é só a mulher também que faz as coisas, né? O homem também faz café, né, de manhã, né? Faz um lanche para a mulher, não é só a mulher, né? Mas quando o esposo está trabalhando, né, a gente sabe que a mulher também tem que tomar a frente, né? E não deixar o homem com fome, né? Porque tem muitas esposas que não vigia, não é mulher sábia, né? Deixa o marido com fome, não faz a comida, né? E o marido tem que chamar a atenção aí da briga, né? Da conversinha, né? Então nós que somos mulheres, né? Não podemos, né? Chegar até nesse ponto, né? De marido ter que brigar, né? Para a mulher poder ir no fogão fazer uma comida, né? Nós sabemos que é nossa obrigação, né? E é rapidinho também a gente faz uma comida, né, meu povo? Uma coisa que eu não tenho preguiça de fazer uma comida, é rapidinho a gente faz um arroz, faz um feijão, né? Então, minhas amigas, eu tô falando pra vocês aí, vamos ser mulher sábia, né? Vamos cuidar mais, né, da nossa casa, do nosso esposo. Eu não tenho ainda, mas eu creio no Senhor, se for da vontade do Senhor, Ele ainda vai me dar, né? Ainda vai me dar, né? Eu quero um esposo para mim nós fazer a obra juntos, sair para viajar, fazer a obra de Deus, né? Sair aí nesse mundão aí fazendo a obra, eu dando meu testemunho também, né, meu? Porque vocês sabem aí que eu tenho uma história de vida, né? Minha vida é uma história, né? Eu tenho história do passado, né? De história que eu vivi no passado, história ainda de adolescente, quando eu ainda era adolescente. Então a minha vida tem história, né? Eu tenho história de vida, né? Para estar contando, né? Nas igrejas, né? Testemunho, né? Muitas coisas, né? Que aconteceu comigo, né? Então, para mim é um prazer muito grande, né? De estar trazendo para vocês aí, né? Os meus testemunhos, né? As minhas histórias, né? De vida, né? Irmã Rita, né? E suas histórias, né? Então tá aí nessa palavra maravilhosa, né, que nós temos que esperar com paciência, orar, botar nas mãos do Senhor, que na hora certa o Senhor vai nos entregar, né, a bênção e a vitória, né. Eu não tô com pressa, meu povo, de botar qualquer uma pessoa, né, na minha vida para me sofrer, né. Eu não sou doida, né. O dia que Deus preparar uma pessoa para mim, eu vou descer na oração, no jejum, né. Tem que orar e jejuar também. Sem jejum, não tem como Deus aprovar a benção, não, né? Tem que ter jejum, né?
Eu vou ter que ficar pelo menos 3 dias trancada dentro de casa. Nem sair, eu quero sair não. Eu quero ficar só de joelho orando, né? Orando dia e noite. Pelo menos 3 vezes por dia eu quero estar orando. É assim que a gente tem que fazer, né? Fazer prova, né? Com Deus, quietinha. Dentro de casa, só de joelho dobrado, orando, lendo a palavra aqui de Deus, né? Que essa palavra aqui é maravilhosa. E aí o Senhor vai nos mostrar, né, se é da vontade dele ou não, né? E nós também ter cuidado, né, de não botar certas pessoas na nossa vida para nós sofrer, né? Pessoas que não têm amor, né? E aí nós vai sofrer, né, se nós não esperar com paciência no Senhor, né? Então vamos esperar, né, com paciência, não vamos desesperar, né? Então, meu povo, eu entrando no testemunho, meu testemunho é esse, né? Quando eu era menina, né? A minha mãe é a mãe de 14 filhos, né? E eu me lembro, né, que minha mãe, ela colocava comida para todo mundo, meu povo, né? Dava na mão ainda, aquele tanto de menino, aquele tanto de prato de comida. Tinha vezes que minha mãe, ela botava comida para tanto menino, que eu me lembro que eu era pequena, eu ficava de longe observando, meu coração cortava. Tinha vezes que não ficava comida nenhuma nas panelas. Era tanto prato, né? E minha mãe, nós morávamos num lugar que um sítio, que era galinha, criava galinha em urubu, assim, no quintal. Meu pai, quando despejava milho, assim, era bastante, aquelas baciadas de milho. E quebrava mandioca, né? Eu lembro que meu pai tirava aquele pezão de mandioca enxutinho, olha o tamanho das raízes de empim. Aquelas raizonas de empim, parecia um chifão de boi, né? Nós brincava de balanço nos pés de mandioca, tanto que a manaíba da mandioca era grossa, olha a grossura das manaíba, né? Meu pai tirava e quebrava lá no quintal, né? Para as galinhas comer milho. As galinhas ficavam de barriga cheia, as galinhas gordas. Quando mãe matava era 2 de uma vez. Daquelas galinhas da carninha roxa, uma delícia, né? Aquelas frangonas, né? Aí minha mãe chamava um irmão meu, né? Falava assim, já vale matar, pegar um frango pra mim, 2 frangos. Aí meu irmão gostava, que ele gostava de matar com estilingue, né? Fazia aquelas pilotinhas de barro, né? E aí meu irmão, e era com estilingue, assim, ele media assim, em cima da cabeça do frango, o frango só matava 2 frangão. E minha mãe muito caprichosa, né? Toda a vida minha mãe foi uma mulher muito caprichosa, né? Limpava aquele frango bem limpinho, passava bastante limão, água fervendo, né? E jogava nos temperos, tinha horta, né? Bastante tempero verde. Eu ainda era pequena, eu lembro que minha mãe mandava eu ir tirar, né? Coentro, cebolinha. E nós ficava tudo feliz, aquela meninada, que nós ia comer frango, né? De tarde. Quando minha mãe não fazia o frango no almoço, às vezes minha mãe fazia na janta também, né? Frango, fazia a janta, né? Aí nós sentava tudo assim por lá de fora, meu povo, no terreiro. No terreiro de casa, né? Deu vontade de chorar, né? Deus levou minha mamãe. Ela estava sofrendo muito, né? Com muita falta de ar, né? Mas muitas lembranças boas, meu povo, eu tenho da minha mãe, né? Minha mãe acordava, gente, meu povo, nós nunca ficou em cima de cama dormindo até 7 horas da manhã. 6 e pouca da manhã, todo mundo acordava. Meu pai, eu nunca conheci, meu povo, meu pai nunca trabalhou um dia para ninguém. Toda a vida, desde que eu nasci, meu pai sempre trabalhou para ele. Meu pai tinha mercearia, né? Naquela época o nome não era mercearia, né? O povo chamava era venda, né? Quem mexia com um negocinho assim, que vendia as coisas, chamava venda. Meu pai tinha uma venda surtida. Meu pai estava muito bem de vida, né? Que nós morávamos aqui pertinho daqui, que eu ainda vou lá, ainda não deu para mim ir ainda, né? As coisas, a barra pesa, né? Mas é aqui pertinho, nós ainda vai lá ainda, eu vou fazer vídeo lá para vocês, vou mostrar a casa que já foi do meu pai lá, que é essa. E se eu tivesse condições, eu comprava aquela casa, né? Foi minha infância, né? Que eu passei tudo ali, né? Naquela casa, né? E se eu fosse uma mulher bem de vida, eu comprava aquela casa lá, né? Que era a lembrança da minha família, né? Quando eu era menina, né?
E tanto aquele lugar é lindo, aquele lugar é pequenininho, mas é um lugar bom, viu? E aí minha mãe acordava cedo, todo mundo tinha que levantar da cama. Podia estar fazendo frio, podia estar chovendo, mas todo mundo acordava, tomava café. Meu pai pegava pão para vender na venda também, o rapaz da padaria vinha entregar, né? Meu pai comprava. Era 2 sacão de pão. Vinha nas caixonas, né? Aí meu pai tinha a vitrine, aquele balcão, né? Antigo, né? Que você sabe aí, né? Aquelas vendas que tem aqueles balcão de vidro, né? E ele coloca os pão lá dentro, né? Igual na padaria mesmo, né? Eu lembro que meu pai enchia de pão, né? Nós nunca foi na padaria assim comprar pão, um pãozinho para comer. Nós ia lá, nós levava era uma vasilha, né? Tinha um cesto, mas já dava nós um cestinho, né? Chegava lá, meu pai enchia, né? De pão, né? Pegava lá na partilheira assim, aquela latona de manteiga, né? E mandava nós levar para tomar café. Aí todo mundo tomava café, o rapaz passava cedo entregando leite, minha mãe já tinha uma panelona dela comprar leite. E botava lá em cima da chapa do fogão, tinha um fogão de lenha vermelhinho, minha mãe encerava aquele fogão, passava vermelhão. Passava até chapa prata na chapa, tanto minha mãe era caprichosa, né? E a gente via aquelas panelas tudo areadinha, chegava a estar brilhando em cima do fogão. Minha mãe gostava assim, aquele fogão chegava a estar brilhando, limpinho. Todo mundo chegava lá em casa, tomava água, aqueles copinhos de alumínio, bem areadinho, né? Chegava, você tomava uma água assim, a água chegava a estar azul, né? Aqueles copos, parece que a água fica mais gostosa, né? Você tomar água assim num copo de alumínio, né? Aquelas águas bem... Aquela água, nem geladeira naquela época eu não usava, né, meu pai? Era filtro, pote, né? Minha mãe tinha um filtrozinho de barro, né? Um filtrão cheio de água, água frinha, geladinha, naqueles copos de alumínio. Aí nós levantava, né, de manhã, tomava o café. Depois que eu terminava de tomar o café, minha mãe falava, agora vai escolher o feijão para botar no fogo. Era assim, né? Botava o feijão no fogo, você tinha aquele negócio, todo dia tinha que botar feijão no fogo, né? Porque naquela época, hoje tem geladeira, né? Hoje a gente cozinha até 1 quilo de feijão, a gente põe na geladeira, né? Mas naquela época, né? Quase não tinha geladeira, né? Aí todo dia cozinhava feijão. Aí minha mãe já botava eu para escolher o feijão, né? Por isso que a gente aprende a trabalhar assim, né? Que a família já ensina desde de pequeno, né? Os filhos, né? Minha mãe me ensinou, né? E aí eu levantava, tomava o café e escolhia o feijão. Lavava o feijão, botava no fogo. E não tinha negócio também de panela de pressão, não. Naquela época eu não usava panela de pressão, não. Eu lembro que era uma panela qualquer, né? Um cardeirãozinho. Minha mãe gostava muito de cardeirão, né? Era aqueles cardeirãozinhos que tinha aquelas alcinhas, né? E botava esse feijão para cozinhar lá e botava lenha no fogo. Aquele feijão ficava lá cozinhando devagarzinho, né? Parece que o feijão fica mais gostoso, né? E aí, depois que a mãe botava o feijão no fogo, aí meus irmãos, nós íamos nos preparar para nós ir pegar lenha, né? Que às vezes a lenha tava acabando, né? Aí nós íamos, meu povo, tudo pra mata, pegar lenha, né? Pra minha mãe queimar. Meu irmão, ele mesmo fez um carrão. Tinha 2 irmãos, um rapazinho, né? Ele fez um carrão de madeira, né? Pra ele pegar lenha, né? Até as rodas do carro eram de madeira, aquelas rodas de madeira. Aí meu pai vendia banana, né? Aquelas bananas caturra, aquelas bananonas, né? Minha mãe enchia uma sacola de banana para nós levar para merendar, né? E colocava numa sacola quase 1 litro de farinha, né? A gente comia banana com farinha. E levava água também, um carote de água, cedinho. E aí eu, outra irmã minha, né? Marli, a morena, era bem pequenininha. E meu irmão botava os negócios no carro. E nós ia, né, pegar lenha numa capoeira, nós gostava de ir para nós tirar ingá, né, tinha muito pé de ingá, chegava a estar assim carregado, né, de ingá. Aí nós trazia aqueles feixes de ingá, chegava até aqueles capuchos alvinhos dentro do ingá, aquelas ingá saudáveis, né. Nós enchia o estômago, às vezes nós nem comia banana não, que nós enchia o estômago, só de ingá, né, você sabe o que é ingá, né. E meu irmão com facão só ia cortando aquelas gaias de
pau, sequinha, eu carregando, enchendo aquele carrão dele, até na boca de lenha, ele passava a cordinha, aquele feixe igual um jegue, carregando aquele carrão. Mas a capoeira não era tão longe assim também não, né? Não era tão longe não, né? Aquela capoeira assim, o pessoal, a gente fala capoeira, mas era uma mata, né? A gente entrava dentro daquela mata assim, chegava a cheirar árvore, né? Cheirar mato, né? Cipó. E aí eu fazia, meu irmão fazia aqui um cipó assim, fazia tipo uma roda, né? Pegava um cipó, arrancava e só ia enfiando lenha dentro. Fazia 3 cipó, né? Botava assim, aquelas rodas de cipó. Botava assim uma roda de cipó assim, outra assim, 3. E ia enfiando lenha dentro. Olha o tamanho do feixe de lenha. Eu menina, eu me lembro que eu acho que eu só tinha, acho que era 9 para 10 anos, né? Nem 10 anos não tinha. E meu irmão fazia uma rodia, aquele feixão de lenha, fazia uma rodia, botava na minha cabeça. Naquela época tinha negócio de rodia um pano, né? A gente faz um pano assim, um rolo assim, põe na cabeça para não machucar, né? Põe um feixe de lenha. Meu irmão botava aquele feixão de lenha em cima da minha cabeça, eu chegava a balançar assim. Agarrava as 2 mãos e o outro irmão meu vinha empurrando o carro atrás e meu irmão entrava na frente daquela alça do carro, na frente, igual um jegue. E o outro irmão meu empurrando o carro, ajudando, né? E eu com feixe de lenha na cabeça e minha irmã um feixinho pequenininho, que ela era mais pequena, né? Mais novinha, né? Meu irmão fazia um feixe pequenininho, né? Aí nós ficava na mata só catando engá e comendo, tomando banho no rio, né? Aqueles riozão, dentro daquelas cacimbas, aquelas águas limpinhas. A gente ficava bebendo, tomando banho, né? Na cachoeira, dentro da capoeira. Ei, mas era bom, nós gostava, quando a lenha tava perto de acabar, mas nós gostava de pegar lenha na mata, né? E aí nós sentava debaixo dos pés de árvore, nós levava as vasilhinhas assim para nós comer banana com farinha, né? E aí nós pegava banana, cortava tudo na vasilhinha, colocava farinha dentro, né? Com a colher e ficava comendo, né? Banana com farinha. E depois a gente bebia água, enchia a barriga, né? Ei, mas era bom, né? Hoje eu já não como, né? Eu comi quando eu era menina, né? Hoje tem tanta fartura, né? De coisa boa pra gente comer, né? Que a gente nem liga, mas é gostoso, né? Eu não gosto de amassar, né? Tem gente que amassa a banana com garfo e coloca farinha, nem mexe. Eu não gosto de amassada, não. Eu gosto assim, cortar, né? Hoje em dia tem aveia, né? Eu como com aveia, né? Muito mais gostoso, mais saudável, né? Do que a farinha, né? De vez em quando eu faço aí pra Tiagão, né? Corto na vasilhinha com aveia, né? Coloco um pouquinho de mel, um pouquinho de canela. Na hora eu vou fazer aí pra vocês verem, né? Tava com 1 litro de mel aí, o Tiagão foi tomando todo dia que o Tiagão dormia. Ele, mamãe, quer tomar uma colher de mel? Não, um só não, quero ainda uns 3 colheres de uma vez, de tanto que o mel é bom, né? Tem que tornar a comprar mais 1 litro de mel, que eu não gosto de ficar sem um melzinho, né? Mas é gostoso demais o mel, né? Tiagão até melhorou a alergia dele, de tanto secou 1 litro de mel. Então, meu povo, minha mãe era uma mulher de tanta, minha mãe, viu? Aí quando nós chegava a comidinha, a mãe já ia chegando e botando as comidas pra nós ia tudo tomar banho, né? Ia arrumar a lenha, aí minha mãe ia carregar a lenha e arrumar. Minha mãe tinha um fornão de fazer biscoito no quintal, matava leitoa, na época de festa de junina, né? Minha mãe matava, meu pai matava um porcão inteirinho, meu pai criava porco. E nós ficava tudo alegre, minha mãe botava fogo no forno e assava. Minha mãe fazia 2, 3 sacos de biscoito, né? E botava lá pra gente comer. Só via minha mãe enchendo bacia de biscoito e dando os vizinhos. Eu puxei minha mãe, sabe? A minha mãe era daquele tipo de moleque, tudo, se ela fazia um bolo, ela tinha que tirar um pedaço, 2, 3 pedaços, botar na vasilhinha e mandar levar pra vizinha dela. Aquelas vizinhas que era mais chegada, né? Então eu puxei minha mãe, meu povo. Eu também sou assim. Quando eu gosto demais de uma pessoa, né? Eu gosto de fazer uma coisa assim, eu gosto de dar, mas não é dando para se amostrar que eu tenho não, né? Eu gosto de dar para me poder,
Porque eu amo, né, a pessoa, né? Eu gosto de fazer um bolo, dar a pessoa, porque de repente a pessoa não tem, né? Às vezes eu fiz, tô naquela fartura, né? Aí eu fico assim pensando assim, talvez eu tô aqui comendo esse bolo aqui com tanta fartura e minha amiga lá não tem, né? Tá sem, eu vou lá levar pra ela também comer, né? Então eu não penso, eu sou uma pessoa que eu não penso só em mim, né? Então eu nunca dei nada a ninguém pensando de se amostrar nada que tem em minha casa, não. Toda vida eu puxei minha mãe, né? Que minha mãe tinha esse negócio de ficar enchendo as bacias de coisa e dando pros vizinhos, né? Só que eu nunca achei, eu só achei uma vizinha minha onde eu morava aqui, no Santa Rita, né, tia? Vera, né? A vizinha minha era assim, quando ela ia na feira, tudo que ela comprava, ela enchia uma bacia e dava pra mim, né? Minha casa toda a vida foi de fartura, né? Às vezes eu falava pra ela que não precisava, era machixe, que ela enchia aquelas bacias de machixe, de tudo que ela comprava na feira de verdura, ela dividia. Por que ela levava pra mim? Porque eu também, quando eu comprava, eu não dava pra ela, né? Minha casa, até hoje, eu fiz vídeo já aqui em casa um dia que ela veio almoçar aqui, foi logo quando ela chegou de Alcobaça, né? Vocês lembram aí de um vídeo, uma amiga minha, né? Que eu falei que foi uma vizinha minha, né? Ela teve aqui, nós fizemos um vídeo, né? Mas aquela vizinha minha era boa pra mim, né? Eu não comia nada sem eu dar aquela mulher, né? Às vezes eu fazia um churrasquinho lá em casa, eu chamava ela e os dois meninos dela, que ela morava sozinha também, né? Com os dois filhos dela. Sozinha não, né? Que nós não tá só, né? Sempre Deus é o maior, né, em nossa vida, né? Então, meu povo, é isso aí, esse conteúdo aí, né? Dessa história aí, né? De minha mãe, né? Uma mulher maravilhosa e que me ensinou, né? Eu fazia comidinha no fogão, minha mãe, eu via minha mãe fazendo, eu ficava perto da minha mãe, eu via ela jogando alho na gordura. Só gostava de comer bainha de porco. Fritava toicinho, né? Meu pai matava porco direto, né? Com esse toicinzão grosso. Minha mãe fritava, nós gostava de ficar rodeando. Minha mãe fazia comida e fritava, né? E botava pra todo mundo, assim, nós ainda era pequeno, mãe botava torresmo numa vasilhinha e botava em outra vasilha com farinha, dava pra nós tudo sentar no chão pra comer, né? Aí nós sentava assim, beirando o fogão, tudo com uma vasilha de farinha com torresmo, né? Comendo, né? É tão bom, né? Torresminho. E biscoito na gordura, né? Igual esses biscoitos que eu faço aqui, né? Minha mãe gostava de fazer biscoito de manhã, né? Quando nós não comia pão, minha mãe fazia biscoito, aquelas baciunas de biscoito fritinho, bem torradinho. Minha mãe fritava bastante, né? Ela gostava de fritar o biscoito para ele ficar bem torradinho, sequinho, né? Eu parei, né, meu povo? Quase tô fazendo biscoito porque se ele esfriar, ele fica muito cheio de óleo, né? Pra ele ficar um biscoito assim sequinho, a gente tem que fritar ele bastante mesmo. Então, uma hora eu vou trazer um conteúdo para vocês, vou fazer assado. Vou fazer aqui no forno do fogão aqui dentro, né? Vou trazer esse conteúdo aí de biscoito, vou assar aqui no forno. Breve, né, eu vou estar fazendo. Então, meu povo, é essa história aí, uma mãe maravilhosa, eu ia pro rio, minha mãe nunca segurou nós dentro de casa, né? Ainda pequena eu botava baciúna de vazia, tinha uns riozinhos, tudo pertinho, né, da casa de mãe, né? Eu gostava de lavar louça no rio, né? E tinha uma vizinha da minha mãe que ela me pagava, né, pra me lavar louça, né? Toda vasilha que eu lavava pra ela, quando eu ia chegando, ela já me dava o dinheiro, né? Pra me levar pra escola, pra me merendar, né? Eu já trabalhava já, né? Eu com 8, com 9 anos, eu já trabalhava, pegava água pras pessoas. Que lá na minha cidade, eu era pequenininha, tinha aquelas cacimbas, né? Aquelas águas boas, né? Água mineral, né? Aí aquelas vizinhas de mãe me pagavam, né? Falavam assim, eu te dou tanto pra você pegar um balde de água pra mim. Aí eu ia, né, pegar, né? Aqueles balde de alumínio, bem areadinho, né? Eu trazia aquela água, chegava a tá azul. Aí botava água pra mulher lá, mulher. Eu andava cheia de dinheiro, meu pô, pacotinho de dinheiro guardado pra me merendar na hora do recreio, né? Na escola, né? E pra chupar picolé, né, naquela época, né? Então eu tinha meu dinheiro, eu já trabalhava, né? Aí tinha uma vizinha da minha mãe que me pagava, né? Pra lavar louça. Eu lavava louça de manhã e à tarde, né? Naquela época eu usava muito bacia de alumínio, mas a bacia chegava a espelhar a bacia da mulher. O marido dela trabalhava com carro, com reforma de carro, né? Tinha oficina, né? Até hoje eu lembro ainda. O apelido do marido dela era alemão, né? Que era branco.
altão. E aí eu ia com essa baciona pequenininha, meu pescoço chegava a endurecer. Quando chegava lá no rio, eu mandava as moleques que estavam lá tirar a bacia de minha cabeça. De tão pesada que tava de vasilha. Mas quando eu vinha embora, as panelas chegavam a estar assim, ó, brilhando. Né? A gente chegava lá no rio para lavar vasilha, meu povo, colocava as panelas tudo dentro do rio, a água chegava a ver a areia, assim, aquela água alvinha. Botava aquelas panelas sujas de comida, os peixinhos, vinha tudo comer as comidas, nas panelas enchia de piabinha. Nós gostávamos muito de pegar um bocado de peixinho e engolir, né? Quem engolia os peixinhos, a gente aprendia a nadar. E realmente é verdade mesmo que eu aprendi a nadar. Ninguém nunca me ensinou a nadar, meu povo. Eu aprendi por mim mesma. Eu sei nadar, né? Ninguém nunca me ensinou a nadar. Eu engoli muito peixinho, miudinho. O pessoal falava assim, engole que é bom que você vai aprender a nadar. E realmente eu aprendi, né? E as vasilhas, os peixes, vinha tudo comer as comidas. A gente botava as panelas tudo dentro da água, assim, que era rasinho, né? E aí só ia areando panela, às vezes nem bombril não tinha, a gente areava com areinha fininha, né? Aquelas buchas de folha que a gente fazia, de taboa, né? Arrancava a taboa, esfregava a taboa assim, ela espumava. Aí a gente ia batendo assim em cima de uma pedra, ó, dentro do rio. Aí aquela taboa ficava toda desfiadinha, igual uma bucha. Aí a gente passava sabão e botava uma areinha e areava as panelas que chegava a ficar espelhando, né? Hoje em dia, eu ainda sou daquela época, né, meu povo? Já areei vasilha, né? Com bucha de mato, né? E as panelas tudo brilhando, os copos tudo cheirosos. E aí quando eu vinha embora era uma rodia na cabeça e pedia as mulheres que estavam na beira do rio para botar a baciona na minha cabeça, né? Quando não tinha ninguém no rio, que tinha só, eu dava trabalho, viu, para me levantar essa bacia de vazia. Eu ainda era bem pequena ainda, né? Era magrinha, né? A menina que nem mocinha, né? Menina ainda, né? Adolescente, o seio ainda tava começando a nascer, né? Aí eu tinha umas coleguinhas, meu povo, que nós ia pro meio da manga, onde que ficavam as vacas comendo capim, a gente ia, era tudo assim pertinho da casa da minha mãe, né? Tinha assim, de fazenda, né? Sítio, nós ia caçar piolho de urubu. Umas minhas colegas, né? Tinha as areias, a gente soprava assim, pegava o urubu, o pioinho do urubu aparecia, chamava piolho de urubu, o bichinho que tem na areia. A gente passar no seio, ia falar que era pro seio poder crescer, né? Logo, nós doidos pro seio da gente crescer pra gente namorar, né? Mas as amigas, né? Aí a gente saía caçando aqueles piolinhos de urubu, que tinha areia, assim, que tinha uns buraquinhos, uns redemoinhos assim na areia, a gente soprava assim, aí parecia uma formiguinha, um besourinho. Aí as meninas falavam que era piolho de urubu. Nós era lisa, né? Nós tomava banho no rio, só de calcinha, que nós não tinha ceia ainda, né? A gente brincava no meio da rua, eu lembro, menininha ainda, só de calcinha. Que não tinha peito ainda, né? Não tinha seio, né? Era lisa, né? Eu ainda me lembro ainda daquele tempo, né? Que eu era desse tamanhozinho assim. E minha mãe deixava, né? As pessoas sem maldade, né? De nada, né? Mas as meninas tudo brincando dentro do quintal, brincando assim, até mesmo na frente da casa da gente, pelada, só de calcinha, correndo no meio da rua, brincando. Era lugar pequenininho, né? Interiorzinho, né? Um lugar igual uma roça, né? Aquelas calcinhas cheias de renda, né, na bunda que a gente primeiro usava, né? Minha mãe comprava pra nós aquelas calcinhas. Eu ainda lembro, ainda igual pra vocês verem como é que a minha cabeça, né? Eu lembro. Eu lembro tanto, minha gente, quando eu era bem pequenininha, acho que eu só tinha 6 anos, eu me lembro que minha mãe tinha uma mesona na cozinha, eu levantava os pezinhos assim, ó, pra poder alcançar. Mais pequena do que essa mesa aqui, ó. Eu me lembro, ainda até hoje, que uma vez minha mãe botou um negócio pra gente comer assim na mesa, mas eu não alcançava, tão pequenininha que eu era. Eu me lembro que eu levantei os pezinhos assim, ó, pra me pegar o negócio acima da mesa, viu como é que eu era pequenininha? Eu ainda tenho ainda essa lembrança ainda, né? Então tá aí, meu povo, mais esse conteúdo aí que eu tô trazendo pra vocês, mais essa história, mas eu vou trazer mais aí, ainda tem mais coisa pra me contar, né, pra vocês, né? Muitas coisas boas, né? Ainda tem ainda para me contar.
E minha mãe, maravilhosa, eu ia pro rio. Sempre eu ajudei muito minha mãe quando eu era mocinha. Eu ia pro rio com aquelas bacionas de roupa a lavar, né? Aquelas trouxonas de roupa, trazia tudo sequinha, as roupas, tudo cheirosa, né? Mas foi bom que eu aprendi, né? Eu aprendi a trabalhar, eu aprendi a cuidar de uma casa, de cuidar das minhas coisas, porque quando eu era mocinha, minha mãe me ensinou, né? Minha mãe me ensinou a trabalhar, né? Então, por isso que hoje eu sou, né, uma dona de casa, né? Agradeço muito a Deus e a minha mãe, né? A minha família, né? Então, eu sei que Deus deu minha mãe um bom lugar, meu povo, porque minha mãe ficou igual uma santa. Vocês precisam de ver, meu povo, como é que minha mãe ficou linda depois de morta, né? Aquele rosto da minha mãe que você já viu aí no YouTube, porque eu sei que tem vídeo dela aí, né? Não ficou com aquele rosto que vocês viram, não. Ficou com aquele rosto mais lindo, parecendo uma freira. Minha mãe ficou assim, parecendo uma santa. Eles colocaram um véuzinho assim na cabeça dela, prendeu o cabelo dela para trás e botou assim, tipo um véuzinho assim na beira do véuzinho, aqueles bordadozinhos. Assim. Mas ficou igual uma santa, minha mãe, aquele nariz bem afiladinho. Todo mundo que chegava lá no velório, aí velou minha mãe na igreja do meu sobrinho, com um sobrinho meu aqui tem igreja, né? Aí levou minha mãe pra lá, velou lá, né, na igreja, né? Mas foi muita gente, viu? Foi gente, viu? Ficou assim, ó, a igreja lotou. Minha família também é muita gente, né? E muita gente mesmo, muito carro também, né? Foi bastante carro mesmo, né? Com o cemitério também pertinho, o cemitério é pertinho daqui, meu povo. Subiu essa rua aqui, de trás da minha casa, aqui nessa rua de cá da frente, a gente já vê o muro lá na frente do cemitério, fica aqui pertinho daqui, né? E minha mãe também morava ali, né? Pertinho do cemitério, a casa da minha mãe, bem perto. Lá da casa da minha mãe, lá que vocês conheceram, lá de lá da casa da minha mãe, a gente vê lá o cemitério lá. Costadinho, né? Meu sobrinho também, essa igreja do meu sobrinho, é tudo pertinho aí. Foi um pulo, rapidinho nós chegou no cemitério. Mas então nós foi de carro, né? Eu fui no carro com meu irmão, eu e o Thiago. E pois é, meu, Deus deu um descanso a ela. Mas as lembranças ficam, né? Tudo de bom, né? Que aconteceu. Aquela comidinha gostosinha que minha mãe fazia. Aquele franguinho gostoso, com bastante. Naquela época o pessoal gostava de fazer um frango, depois jogar uma pimentinha do reino assim por cima, né? Ela fazia o frango, botava o tempero, né, no frango. Mas sempre depois que o frango estava pronto, minha mãe botava nós para machucar uma pimentinha do reino. Lá no quintal da gente tinha um pé de pimenta do reino, chegava assim de cacho, né? E lá mesmo chegava, elas amadureciam e secavam, nós ia arrancar a semente sequinha. Chegava lá, nós tirava aquele cachinho, tava sequinho. Aí mãe mandava a gente machucar no pilão, né? Até ficar um pozinho. Aí mãe pegava aquele pozinho da pimenta do reino e jogava assim em cima, né? Do frango, né? E aquela comida feita com uma bainha de porco, um toicinho, né? Que era toicinho direto, né? Minha mãe comia lá em casa. E aí eu aprendi com ela, né? Comidinha gostosa, caprichosa. Minha mãe é uma mulher muito caprichosa. E cuidou muito bem de nós, né? Criou 14 filhos, né? E eu só tenho de falar dela, só benção, né? Só coisa boa, né? Então, com 50 anos, minha mãe ainda ganhou um filho. Eu tenho meu irmão que é o caçula, né? Ainda, né? Casado, mora aqui pertinho da minha casa, né? E com 50 anos, minha mãe já estava com 50 anos, mas ainda ganhou um filho ainda. Vocês acreditam? Com 50 anos minha mãe foi mãe, né? Minha mãe tinha uma coisa com esse filho, que esse Marcelo, né? Que é o filho mais novo, né? Porque os outros filhos tudo casados, tudo criado, para depois ganhar um bebê, né? Minha mãe começou a ficar enjoada, com enjoo, falou, meu Deus, será que eu tô grávida? Eu já tô velha desse jeito. Quando minha mãe fez uns exames, o médico falou assim, dona Clemente, a senhora tá grávida. E aí ganhou ainda um bebê, né? Minha mãe com 50 anos. De vez em quando minha mãe falava lá em casa sobre isso, né? Minha mãe era raça de índia, né? De cabocla, né? E uma mulher forte, né?
passou por muita coisa na vida dela também, mas criou os filhos tudo, né? Minha mãe subia em escada para pintar a casa lá na minha mãe, época de Natal, assim. Meu pai podia, né, pagar um pedreiro, né? Meu pai tinha umas condições boas, né? Mas era minha mãe que gostava, né? Tudo com barrigão esperando neném. Eu lembro, minha mãe subia em escada para pintar a casa. Ela pintava, minha mãe gostava de ver a casa dela, as paredes tudo limpinha. Depois que terminava de pintar a casa, tudo ela metia água na casa, lavava tudo. A gente era pequenininha ainda, a gente quase nem fazia nada, né? A gente ainda era bem pequena, né? Mas a gente ajudava, né? Então tá aí, meu povo, mais esse conteúdo pra vocês, né? Tô desabafando aqui porque é bom, né? Sem sono, tá muito calor aqui, meu povo, calor. E esse verão, né, tá começando com muito calor, né? Demais, né? Naninha tá ali doida pra passear. Eu ia dar umas andadas mais Naninha, mas não tive tempo, porque eu cheguei, né, do amigo X. E aí cheguei, fui fazendo mais um lanche pro Tiagão, teve um jantar delicioso. Tiagão não podia ir porque era só mulher, né? E colocou bastante mesinha lá dentro da igreja, né? Aquelas mesas redondas com aquelas toalhas vermelhas. Mas ia dar um vídeo muito bom, mas não pode. A irmã lá, a esposa do pastor, né? Falou que não podia, né? Gravar nada, vídeo nenhum, né? Porque só brincadeira, né? Das irmãs, né? Eu ganhei esse presentão, foi o maior presentão que eu ganhei hoje lá, né? Vocês viram, né? Pega aqui, Tiago, vou mostrar aqui mais. Não, já tá lá. Não, eu sei que tá, mas eu vou mostrar pra eles aqui desse testemunho, né? Porque às vezes tem muita gente lá que não vê, que eu fiz um vídeo aí hoje, né? Mostrando, né? Ó, meu filho, foi o presente maior que eu ganhei hoje, ó. Ó pra vocês verem, eu sei que eu não mereço nada, mas o meu Deus me honrou hoje, né? Me deu esse presentão, ó. Né? Eu abri e mostrei, que eu fiz um vídeo hoje, né, de uma conserva aí, né, eu mostrei, tirei as tapuezinhas de botar comida na geladeira, 8 tapué, né, de eu botar comidinha na geladeira. Ai, mas eu vim tão feliz, né, com essa benção. Depois foi o jantar maravilhoso, depois da janta foi o bolo, um bolo muito gostoso, né, e nós tiramos bastante foto, e depois terminou, eu vim embora, graças a Deus, foi muito bom. E assim eu vou fazer uma oração, encerrando, né, esse vídeo. Depois eu quero trazer mais pra vocês aí, falar mais, né, da minha mãe e do meu pai também, né, que eu quero estar falando também do meu pai, como é que meu pai era, como é que meu pai nos educou, né. No próximo vídeo que eu fazer agora, eu vou falar do meu pai, né? Que agora que eu me lembrei que eu tenho que falar dele também, que meu pai também já se foi, né? Vocês sabem que meu pai já se foi, né? E aí eu quero falar do meu pai, como é que eu fui criado, né? Que meu pai também, como é que ele criava nós, né? Só dele passar um rabo de olho, nós já tinha medo, né? Com medo de, ó, porque quando meu pai pegava, né? Pegava pra bater, pra chegar a fazer xixi, né? A gente chegava a fazer xixi nas pernas, né? De dor, né? A gente tinha um medo. Então, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado. Obrigado por esta noite maravilhosa, por mais esse conteúdo que eu estou trazendo aí para o canal. Que o Senhor venha tomar nas tuas mãos cada um desses seguidores, esse seguidor novo, o irmão Marcos, que entrou aí no canal. Que o Senhor toma ele em tuas mãos, abençoa cada dia a vida dele, dá ele livramento. Não só para ele, mas para todos aí do canal que nos segue aí. Que o Senhor vem preparar mais e mais seguidor para nos ajudar com esse canal aí que nós precisamos. Nós somos carentes da ajuda aí dos irmãos, dos seguidores. Que eu preciso viajar mais o Tiagão para nós fazer a obra do Senhor, falar mais do amor de Deus. E o Senhor já está voltando. Ó, meu Senhor, toma nas tuas mãos cada um aí dos nossos amigos aí do canal. Que o Senhor abençoa, dá livramento, repreende, meu Pai, corta os laços, quebra as lanças, joga por terra, meu Pai, toda a armadilha contra o nosso seguidor. Toma nas tuas mãos, meu Pai, toma a frente na vida de cada um deles, guardando, meu Pai, abençoando e repreendendo toda doença incurável.
todas as enfermidades, todo o mal venha bater de retirada. Eu creio na bênção e na vitória. Fica conosco, meu Pai. Obrigado por ter aqui, o Senhor nos ajudou. Tá aí, meu povo. Tchau.